Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 22 de novembro e o texto diz assim: dependa exclusivamente de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 33, versos 3, diz assim: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Depois que eu terminar de ler o texto do livro, eu vou ler alguns versículos de Jeremias 33, porque Deus tem provisão e direção para várias áreas da nossa vida, amém? Aqui diz assim, o autor, né? Muitas vezes, diante dos desafios da vida, tentamos buscar uma solução rápida, e isso é reflexo da nossa cultura atual, em que tudo está a um clique de distância, e para tudo buscamos uma maneira mais rápida de resolver os problemas. Mas nem tudo que é rápido e fácil pode ser bom e duradouro. Ao tentarmos uma solução fast food para os nossos problemas, deixamos de consultar Deus acerca da decisão que estamos prestes a tomar e por isso muitas vezes fracassamos. Deus sempre tem uma direção boa para nós, só precisamos parar e ouvi-lo. Eu me recordo de quando, na minha adolescência, houve um incidente em que minha mãe me mandou ir até o centro da cidade para pagar uma conta. Quando eu já estava no ônibus a caminho, me dei conta de que não havia dinheiro para a passagem de volta. Eu era muito tímido, mas já havia aceitado Jesus e cria que tudo daria certo. Senti em meu coração o Senhor me dando segurança para ir, pois Ele não me abandonaria. Então, paguei a conta e de um telefone público liguei a cobrar para a casa do nosso vizinho, a fim de avisar a minha mãe sobre o ocorrido. Ela me disse para pedir dinheiro a alguém para voltar, algo que seria impossível por causa da minha timidez. Mas, ao terminar a ligação, atrás de mim estava uma mulher que ouviu a minha conversa e me deu o dinheiro para eu voltar para casa. Confie em Deus, mesmo que a direção na qual Ele o impulsionou a ir lhe pareça, não lhe pareça lógica. Tenha fé, não busque soluções rápidas e fáceis. Deus irá surpreendê-lo de uma forma que você nem imagina. Então, confie em Deus, porque a provisão que você precisa, Deus já tem ela preparada. Basta você confiar nele, pedir para ele aquilo que você precisa e esperar, que ele vai te dar, amém? A frase do autor diz assim: quando você não tiver dúvida, você já estará na direção daquilo que Deus prometeu para você, hein? O devocional é o 327, a leitura bíblica é Gênesis 23 e a palavra-chave é direção. Que possamos seguir a direção para onde Deus nos indicar e possamos depender exclusivamente dele, porque ele é nosso Pai, nós somos seus filhos e ele tem o melhor para a nossa vida. Agora vamos ler aqui a Bíblia, vamos ler no livro de Jeremias. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias, capítulo 33, que tem uma passagem aqui, tem vários versículos aqui, né? Onde Deus fala da provisão, né? A provisão que ele dá para o seu povo. O texto, né? O título do texto diz assim, abra sua Bíblia comigo. Jeremias 33. O título do livro diz assim, dessa parte da história: promessas de paz e prosperidade. Aí diz assim, olha: veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, estando ele ainda, veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez os céus e a terra, que fez todas essas coisas, o Senhor que as formou, né, que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá, das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para defesa contra as trincheiras à espada, quando se der a peleja contra os caldeus, e para que eu encha todas essas, as feridas por minha ira, meu furor, porque desta cidade escondo o rosto por causa de toda a maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e edificarei
como no princípio. Purificá-lo-ei de toda a iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Então, e Deus vai falando mais, né? Jerusalém me servirá por louvor e nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar que vós direis que está deserto, sem homens e sem animais, cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, a voz do noivo e a da noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, em todas as cidades da terra haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, nas cidades de Benjamim e nos entornos de Jerusalém, né? Nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Bem? Então Deus mandou uma mensagem forte para o profeta Jeremias, né? Uma mensagem dura de que ele ia se levantar contra os inimigos do povo de Deus. Ele ia derribar, né, os inimigos do povo de Deus, ia levantar o povo, ia levantar as cidades, restaurar a cidade e restaurar o povo também, né? Então, que a gente possa confiar que esta palavra foi para este povo nesta época, né, de Jeremias. Mas se a gente, como nós cremos em Deus, as promessas de Deus, ele é para nós também nos dias de hoje. A promessa de Deus de paz, de prosperidade, de provisão, de tudo aquilo que a gente precisa também é para nós nos dias de hoje. A gente só tem que crer e confiar, depender de Deus, fazer a vontade dele, adorar o seu santo nome, louvá-lo, porque ele é o único que é digno de louvor e de adoração. Nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus, estamos aqui para servir o Senhor, que é o nosso Pai, nosso Deus maravilhoso, e sabemos que Ele tem muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós sabemos que Deus tem vida em abundância, Deus tem saúde, Deus tem provisão de uma família alicerçada e abençoada, Deus tem provisão de saúde do corpo, da alma e da mente, Deus tem provisão de moradia, Deus tem provisão de alimentos, Deus tem provisão de tudo que nós precisamos. Basta a gente crer e confiar nele e depender dele totalmente, porque ele é nosso Pai e ele tem cuidado de nós. Creia e confie, porque só ele pode cuidar de nós.